Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso gratuito de SketchUp e V-Ray. E eu vou começar a aula aqui mostrando mais uma vez o resultado já de um aluno aí do curso gratuito e provando para você também que as aulas dão resultado, né, para que você pratique e siga as dicas. İlkay aqui, não sei nem se eu estou pronunciando o nome dele corretamente, ele é da Turquia e ele não fala nem português, né? Então ele me mandou um inbox aqui no Facebook pedindo para participar do grupo, tá aí com a gente agora e já um primeiro resultado aí seguindo as aulas sem nem entender o que eu estou falando, né? Então provando que só seguindo passo a passo aí já tem resultado. Então pratique, não deixe de praticar, né? Se inspire, participe do grupo aqui no Facebook também. A gente está aqui já conversando aí, eu estou ajudando todo mundo aqui dentro do possível. E o link para participar do grupo está na descrição do vídeo. Basta você solicitar para participar que eu vou aprovar aqui você no meu grupo aí para a gente continuar trocando figurinha após as aulas do curso. Então vamos dar início à nossa aula de hoje. É uma aula que eu considero aí bem importante, uma das aulas mais valiosas do curso, porque a gente vai falar sobre o material de vegetação. É uma coisa que muita gente erra e eu tenho várias dicas para passar para você aqui. Tenho certeza que se você aplicar o que eu vou te ensinar, você vai se surpreender com seus resultados. Então vamos lá para o SketchUp e como que a gente poderia fazer aí esses materiais. Continuando aqui de onde paramos na nossa última aula, vamos começar por essa vegetação aqui. Você vai ver que o que eu fizer aqui eu vou repetir para essa e vamos ver como que ficaria aí esse resultado. Então para a vegetação nós vamos fazer o seguinte. O pensamento inicial vai ser o mesmo, né? A gente vai precisar desse mapa aqui para poder fazer. Você vai poder fazer isso aí com qualquer modelo. E o principal é que você pense tudo que eu falei até aqui. O modelo tem que ser de qualidade, né? Então não adianta você querer fazer um bom material com um modelo ruim, que o material vai ficar bom, mas o resultado pode não ficar tão bom por causa do modelo. Isso já deixei claro aqui no curso com várias coisas. Não se prenda só a materiais, iluminação, se prenda também a modelos de qualidade. Então, selecionando aqui o material da folha, a gente pode vir aqui na parte de materiais do editor do V-Ray, e aí eu já vou renomear aqui para planta, vaso, janela. Aqui a gente tem poucas opções, né? Ela está com algumas coisas faltando aqui, porque é um bloco que veio aí provavelmente de outra versão. A gente só tem um diffuse simples aqui, e ainda com um problema aqui no mapa, né? Então nós vamos fazer o seguinte, vou te dar uma dica agora, você pode seguir isso para tudo que você for fazer e você vai ver que eu vou repetir na outra lá. Vamos primeiro salvar esse mapa aqui na nossa pasta, então eu vou aqui na aba de editar, vou clicar aqui nessa opção, já aberto o visualizador do Windows, eu vou apertar o Ctrl S para salvar, ou mesmo ali nos três pontinhos e salvar como, né? Vou chamar aqui de pintura, planta, janela. Salvei já na pasta, ok. E o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou criar um novo material aqui genérico. Esse aqui eu vou chamar de planta, janela 1. Vamos colocar o número 1 aqui só para a gente poder identificar, porque a gente vai ter que fazer uma jogada aqui para não perder esse mapeamento aí. Primeira coisa eu vou carregar aqui no Roughness o bitmap, como eu fiz com todos os outros materiais. Então vou carregar aqui a textura da planta. Vou deixar habilitado a visualização na viewport. Vou dar um copy aqui nesse mapa. Vou no diffuse jogar um color correction. Veja que até então é tudo igual ao que eu fiz para os outros materiais. Então já deixei configurado aqui. Para essa vegetação eu também vou colocar um reflexo aqui. Sempre gosto de colocar uma reflexão. Diminuir esse gloss aqui para a gente ter um brilho a mais. E vou aqui no Options desmarcar a opção Can Be Override. Beleza. Agora o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou dar um copy aqui, nesse planta janela 1, e esse aqui é o material que está errado, né, que é o que está aplicado lá no modelo, eu vou dar um paste aqui. Repare que quando eu dei o paste, ele já substituiu o material ali da planta. Se eu vier aqui agora com o conta-gota e de repente trocar, selecionar a madeira aqui e retornar para a planta, veja que agora o material já está correto, né? Então eu já te ensinei como substituir esse material sem perder o mapeamento. Eu criei um novo material ali, fiz todas as configurações que eu precisava, dei um copy-paste aqui e agora o material já está certo. Então se eu retornar aqui para a nossa vista e realizar um primeiro teste aqui, vamos ver como ficaria esse material aí simples, né? Só com um diffuse ali e uma reflexão.
como que está o aspecto desse nosso material até agora. Finalizado o teste aqui, veja que já não é um resultado tão ruim, né? Mas é a mesma coisa que o sulco, né? A planta e vegetação a gente tem que conseguir um brilho a mais, que é para dar vida, né? Para dar volume nesse material. E para isso eu vou te mostrar duas formas aqui, vou te mostrar a que a maioria faz, né? Que já tem um certo conhecimento aí dentro do programa. E vou te mostrar um outro método também que eu tenho utilizado e tenho gostado muito dos resultados. Para a gente poder perceber melhor, eu vou até fazer igual eu fiz com o sulco, vou me aproximar mais do vaso ali e fazer um novo teste. Já renderizado um teste aqui, veja que não ficou ruim, né? Dependendo do modelo, você já vai ter um bom resultado de cara. Mas agora eu vou te mostrar a formulazinha para fazer o material convencional, né? Que eu vejo a maioria das pessoas usando, que é o seguinte. Nós já temos aqui o planta vaso janela, que é o material que está aplicado lá, a gente já corrigiu. E a gente tem esse planta janela 1 aqui, que foi o material que a gente usou ali para criar, né, e dar o copy paste aqui. Então agora eu vou te mostrar um sistema que eu uso. Pode ser que pareça um pouco complicado, e é como todas as outras aulas, faça para entender. Se você for fazer de um jeito diferente aqui, você vai perder esse mapeamento todo dessa planta aí. E é muito ruim, porque você vai ter que usar plugin para salvar mapeamento. Então eu vou te mostrar uma forma rápida de você substituir o material sem perder esse mapeamento. Então vamos organizar isso aqui. Vamos chamar esse material aqui de planta vaso janela aplicado. Que aí a gente sabe que esse aqui é o que está aplicado lá no modelo, então não vou mexer aqui. Isso aqui vai ser para mim identificar que ele já está aplicado lá e mapeado. Esse aqui, planta janela 1, eu vou chamar aqui de planta janela base. Vamos chamar esse material aqui de base. E para dar um efeito de translucência aí, a gente vai utilizar o material aqui, a gente vai criar um novo material chamado Two-Sided. Criando esse material aqui, veja que ele funciona da seguinte forma. A gente vai usar ele também para fazer o material ali do nosso bloqueio solar ali. Eu vou digitar aqui TWO, que eu vou encontrar ele. E esse aqui eu vou chamar de planta janela, vou colocar assim, 2SD, de Two-Sided ali. Fica fácil da gente identificar. Então já vamos procurar aqui. Então a gente tem o planta janela aplicado, que é o que está aplicado lá. A gente tem o planta janela base, que é o material que a gente vai usar como base. E temos o two-sided aqui. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui na opção front o planta janela base. Então a gente vai trazer ele para cá. Vamos procurar aqui. Planta janela base. E veja que quando você coloca um material aqui nesse two-sided, você tem uma opção de controlar a translucência. Então, quanto menos você coloca aqui nesse valor de translucência, menos luz vai atravessar. E conforme você aumenta aqui, mais luz vai atravessar o modelo ali e a gente vai ter mais sensação de penetração de luz ali, né? Qual que é a diferença desse two-sided aqui, de criar um material two-sided, para usar a translucência direto lá no modelo, né? Igual a gente fez no caso do sulco. Isso aqui a gente vai usar muito para planta, cortina, para modelos que não têm espessura. Então se você olhar aqui na modelagem da nossa planta, essas folhas não têm espessura, não têm grossura. Então a gente trabalha com two-sided. Se elas tivessem uma espessura, aí o ideal seria que a gente trabalhasse lá com um formato de translucência direto no material. Mas basta você seguir essa fórmula aqui que eu estou te dando para fazer os testes. Então geralmente o que o pessoal faz isso. Coloca aqui, e aqui inclusive a gente pode duplicar esse material aqui base, duplicate, e chamar de planta janela back, de backface, né? E aí o que o pessoal faz é vir aqui no diffuse, e nesse color correction aqui desse diffuse que vai para o back, a gente mexeria aqui, jogaria um pouquinho mais de amarelado aí nessa folha, e clarearia um pouco o brilho aqui. Para quê? Para que a parte de trás da nossa folha ali da vegetação fique com uma cor mais clara e mais saturada, né? Isso acontece na vida real. Então se a gente olhar a diferença aqui, a gente tem o base, que é uma coloração mais escura, a gente pode até escurecer para aumentar essa diferença. Então diminuir aqui no brightness. Você pode criar esses mapas também no Photoshop. Reparem, a gente pode tirar um pouquinho da saturação também para aumentar essa diferença aí. Então a gente tem aqui o front, que seria o base, mais escuro. O back, que seria a parte de trás da nossa folha mais clara. E o two-sided aqui a gente bota no front o base. E aqui no back a gente trocaria para o planta janela back. Com isso, a gente teria esse efeito
de onde a luz está batendo, a folha vai ficar mais clara e mais saturada, né? Que é o que realmente acontece no mundo real. Agora que vem a questão aqui. Anote tudo, faça junto comigo para você não ter dúvida, porque é um processo realmente complexo, é o material mais complexo dessa cena aqui. Se você não fizer, você não vai pegar. Agora a gente está com esse material aplicado aqui lá, e eu preciso aplicar o two-sided. Se você pegar aqui e for direto lá na planta aplicar, você vai bugar o mapeamento todo, é a maior trabalheira. Então agora, o que você vai fazer é dar um copy aqui no two-sided e um paste aqui no aplicado. Então veja que a gente já substituiu, eu já estou com o two-sided aplicado ali na planta e não perdi o mapeamento. Se eu vier aqui com conta-gota e selecionar ali, já é o meu material aplicado two-sided. Por quê? Esse aqui serviu só como base para eu fazer todas as configurações e copiei para cá, que era o material que já estava aplicado, ele manteve o mapeamento. Preciso desmarcar a opção Can Be Overriding e agora a gente já tem um material aí convencional, que é o que a maioria faz, né? Pelo menos assim, a maioria dos alunos que eu conheço faz esse tipo de material aqui. E aí se eu fizer um render agora para a gente ver a diferença de como ficou, o material simples ali, só com diffuse e uma reflexão, e agora um material two-sided, com um material mais escuro no front e menos saturado, e um material mais claro e mais saturado no back ali. Vamos ver como é que ficou. Então veja aí a diferença, né, dessa parte aqui, como aqui a gente começa a ter mais vida, mais absorção de luz. Vou até diminuir um pouco a exposição aqui para a gente poder sentir o efeito. Veja que já dá aquela sensação, né? E se você quiser mais translucência, você pode trabalhar alterando lá o valor do two-sided aqui que a gente tem nessa barrinha aqui. Simplesmente aumentando e diminuindo, você vai deixar passar mais ou menos luz. Só que eu não gosto muito desse resultado aqui. Eu acho que fica um pouco fake. E diante de testes que eu fiz aí, pesquisando também, eu descobri um sistema aqui que me deu resultados melhores. Então eu vou salvar, depois eu vou fazer a mesma coisa lá na outra planta para a gente poder comparar e você tira as suas conclusões, faça os seus testes e veja qual você gosta mais aí. Eu vou salvar um teste aqui para a gente poder comparar no histórico. Vamos se basear mais por essa parte da direita aqui da planta. E eu vou te mostrar agora como que eu faço o material de vegetação. Eu vou repetir todo o processo que eu fiz aqui, tá? Para a gente poder fazer de novo. Eu vou ter um material base, eu vou dar um duplicate nisso aqui. Esse aqui eu vou chamar de planta, janela, base. Vou botar aqui versão V de Victor aqui, para a gente poder identificar. E eu vou também ter um duplicate aqui nesse two-sided. Esse two-sided aqui também eu vou chamar de planta, janela, two-sided, versão V. Eu não crio material para o back, tá? O que eu faço é um material base e um material two-sided. Só. Esse meu material two-sided eu coloco none aqui no back, não coloco nada. Deixo só o material front com a translucência. E o que eu faço nesse material de front aqui, que é o base, é dar um copy nesse diffuse e venho aqui na translucência, ligo o formato híbrido e colo esse Color Correction aqui. Ao colar o Color Correction aqui, o que eu vou fazer é dar uma clareada nele. Basicamente é o pensamento que eu faria lá para o material do back, né? Eu estou fazendo aqui no meu mapa da translucência aqui no formato híbrido. Então vou aumentar a saturação e a claridade. Já coloquei aqui. E o que eu vou fazer agora nesse two-sided é colocar o meu planta base ali. Vamos colocar aqui, versão V, que seria o meu material da vegetação ali. Então é assim que eu faço. E aí eu controlo a translucência aqui. Nesse material aqui não está tão nítido, né? A gente vai perceber mais aí no outro lado, a plantinha lá do vaso, eu vou te mostrar melhor. Mas recapitulando, qual a minha fórmula para o material de vegetação? Eu tenho o material base, com diffuse aqui, Color Correction, reflexão, tudo normal. E eu jogo o Color Correction do diffuse aqui na translucência no formato híbrido e com a opção aqui do Color Correction, uma versão mais clara e mais saturada dessa minha textura. Eu vou criar um two-sided, vou linkar no front aqui aquele material lá que eu fiz com formato híbrido. E agora eu vou dar um copy nele e vou dar um paste aqui no meu aplicado lá no vaso. Colei lá. Só substituir, né? Agora eu vou desmarcar aqui o Can Be Overriding e vou fazer um teste aí para a gente ver o que mudou. Já finalizado o teste aqui, eu já salvei no histórico para a gente poder comparar as duas versões.
E esse aqui é o material original, two-sided comum, que eu vejo a maioria dos alunos fazer. E agora é essa fórmula que eu tenho usado aqui para os meus materiais atuais de vegetação. Vamos passar aqui para ver a diferença. Então veja que a gente tem um brilho a mais, né? Não fica só aquela coisa da translucência, mas com uma aparência de plástico, né? Uma coisa meio fake. E aqui a gente começa a ter um brilho a mais. Esse resultado de vegetação aqui a gente vê muito no Corona, né? O Corona é um outro motor de render aí para o Max que tem um shader de vegetação aí bem legal, que tem esse efeito com mais vida, né? Parece ficar mais realista. E com essa fórmula aqui a gente consegue um resultado bem próximo do que a gente vê lá no Corona, né? Seria algo mais puxando para essa linha aqui. Então faça seus testes aí, experimente. Veja até como deu um ganho aqui também nas folhas também de baixo. E está pronto, esse é o nosso material de vegetação. Eu vou fazer o mesmo para aquela nossa vegetação lá, daquele vaso ali. O procedimento vai ser exatamente o mesmo. Então, para a gente comparar mais uma vez, eu vou repetir todo o processo. Eu vou salvar esse mapa aqui lá na pasta, vou criar um material base, vou criar um material two-sided, vou aplicar. E eu vou criar as duas fórmulas, a convencional e a fórmula que eu te mostrei agora. Vou dar uma passada para a aula não ficar muito maçante, mas eu vou te mostrar também o passo a passo que eu fiz, é só você repetir. Qualquer dúvida é só perguntar lá no grupo. E vou comparar aqui no histórico também os resultados aí, material normal, material com two-sided front-back convencional e o material com translucência híbrido que eu estou usando agora. Então já volto. Então já finalizados os testes aqui, vamos às comparações, né? O primeiro resultado aqui é apenas um material simples, sem translucência, sem nada, só uma textura no diffuse com reflexo. E agora já é a evolução aqui para o material two-sided, né? Que seria já aí a versão com o mapa lá de front-back e um material de two-sided. E agora eu vou te mostrar aqui a comparação do two-sided convencional com a fórmula que eu te passei usando o híbrido lá. Então, mais uma evolução. Repare, né, como a gente tem um ganho de vida, né? Veja que a gente tem uma variação maior, principalmente na ponta aqui das folhas. Veja como a gente tem uma diferença aí. Então eu recomendo que você faça os seus testes, né, principalmente nessa parte aqui de baixo. Eu gosto mais do resultado que eu tenho com esse método aqui que eu te passei. Deixa eu mexer um pouquinho mais aqui no contraste para a gente conseguir ver um pouco melhor. Então veja, two-sided e agora aqui two-sided com híbrido. Então eu recomendo que você faça os testes aí. E eu ia nessa aula aqui até configurar aí o material da televisão, configurar também o material ali daquela parte onde quebra a luz ali, né? Mas eu acho que vai ficar muita informação. Então eu prefiro até para fechar essa aula pegar um outro bloco de vegetação no armazém e configurar ele de novo para que você fixe mais ainda. Então eu vou buscar um bloco qualquer, vou colocar ele aqui na cena e vou configurar mais uma vez para a gente fixar esse material aí. Então peguei mais um modelo aqui de vegetação lá no armazém. Bom, se você tem dificuldade com modelos, assista as primeiras aulas do curso. Se eu não me engano, a aula 8 eu falo sobre blocos aí, dou várias dicas. Então dá um confere aí nas outras aulas para você não ter dificuldade. E eu vou fazer todo o procedimento novamente agora para configurar esse material aqui. A gente tem um copo aqui embaixo, um recipiente, que eu posso aproveitar o mesmo material de vidro que você já sabe fazer. E a planta, mais uma vez, vou pegar o material da folha, vou vir em editar, vou clicar aqui na opção para abrir com o visualizador do Windows. Vou clicar aqui ou Ctrl S, né? Vou salvar como. Vou salvar na minha pasta de texturas, então aqui, folha, planta, vaso, bancada. E o nome que você achar melhor. A gente precisa desse mapa para fazer tudo. Feito isso, você vai abrir aqui o material. Vou renomear para ficar mais fácil. Então vou chamar aqui de planta, bancada, aplicado. Eu gosto de colocar o nome aplicado porque eu sei que esse material aqui é o que está aplicado lá e eu não vou mexer nele. Eu vou criar um novo material genérico, vou chamar de planta, bancada, base. Dessa vez eu já vou fazer direto a minha fórmula aqui para que você siga todo o passo a passo. Você pode fazer isso com qualquer outro modelo. Vamos continuar. Nesse planta, bancada, base, eu vou desligar o mapa do Roughness, carregar o bitmap que eu salvei. Carreguei o bitmap aqui, vou habilitar a visualização na viewport. Vou dar um copy nele, aqui no diffuse, jogar um color correction,
colocar minha textura aqui e ok. Agora eu vou adicionar uma reflexão, pode ser mais ou menos por aqui. Vou tirar o gloss também, só para dar um brilho. E aqui a gente já tem o material base aí. Eu vou dar um copy agora nesse Color Correction do Diffuse. Vou na translucência, ligar o formato híbrido e colar aquele Color Correction do Diffuse aqui. Vou entrar nesse Color Correction, vou puxar um pouco aqui o Shift para dar uma amarelada a mais nessa textura. Vou aumentar o Brightness aqui dela e o contraste, para que a gente fique com um aspecto mais amarelado e mais claro aí nessa textura. Isso tudo aqui dentro do híbrido. Ok. Agora eu vou criar o Two-Sided, que eu vou chamar de planta bancada 2SD aqui de Two-Sided. No front aqui eu vou linkar o meu material do planta bancada base, que é aquele que eu configurei lá. Vou mexer aqui na translucência para ver quanto que eu vou querer, vou deixar aqui assim mais ou menos. E só para você entender bem o efeito que aquele híbrido está fazendo aqui no nosso Two-Sided, se eu retornar aqui no base, que é o que está linkado lá no nosso Two-Sided, e desligar o híbrido, veja que esse Two-Sided começa a ter aquela coloração mais homogênea, né? Ele não tem aquele brilho mais claro ali na parte onde a luz está passando. Se eu retornar aqui no base e ligar o híbrido, veja a diferença agora no Two-Sided, né? Como ele tem esse brilho mais amarelado aqui. É isso que dá o efeito que a gente quer aí. Agora o que eu vou fazer é dar um copy nesse Two-Sided e dar um paste aqui no aplicado, que é o que no fim das contas está lá, que está errado aqui desde o início. Vou dar um paste e veja que agora eu já tenho planta bancada aplicado aqui com o material de Two-Sided sem perder o meu mapeamento. Então agora já ficou certo. Repassando mais uma vez, não deixe de perguntar, de mandar seus resultados lá no grupo. Nós temos agora o planta bancada base, Color Correction, Reflection, Glossiness, translucência formato híbrido com Color Correction mais claro e mais amarelado. E o aplicado agora a gente configurou esse Two-Sided aqui para dar um copy-paste ali. Ele está linkado com planta bancada base, que é aquele material original lá, e a translucência a gente controla aqui. Eu vou desmarcar aqui agora. Vou aplicar aqui também, na verdade vou dar um copy-paste do nosso vidro da cena do jarro ali, essas coisas nesse aqui. E já vou fazer um render final aí, né? A gente tem o material do caule aqui também, que nem tem textura, né? E seria o mesmo princípio para você configurar. A diferença é que não tem textura. Então se a gente fosse fazer o material desse caule aqui também com uma translucência, seria caule, planta, bancada, vou botar assim, aplicado. Eu vou dar um duplicate nele aqui, vou chamar de base. Veja que eu não tenho as configurações que eu preciso aqui, né? Então o que eu vou fazer é criar um BRDF, virei BRDF, para que eu tenha todas as opções. Vou deletar daqui esse Reflection. Esse Diffuse aqui eu posso dar um copy nessa cor e jogar na cor aqui do BRDF, Paste. Deletar esse Diffuse daqui, não preciso mais dele. E agora eu faria as mesmas configurações que eu fiz para a planta, só que é com caule, não tem textura, né? Então eu vou dar um copy aqui, vou habilitar a translucência aqui no formato híbrido, vou colar a cor aqui, ela vai ser mais clara e mais puxada para o amarelo aqui assim, ok. Agora eu vou criar um Two-Sided também. Aqui no front eu vou colocar o nosso caule planta bancada base aqui. Posso tirar um pouco dessa translucência, deixar por aqui assim mais ou menos, desmarcar o Can Be Overriding. E eu nem precisaria, né? Vamos renomear aqui, TWO, caule, planta, bancada, TwoSD. Como não tem textura nem nada, eu posso aplicar ele direto ali, né? Procurando ele aqui já. Mas para não ter que ir lá aplicar, também vou usar a técnica que eu te ensinei, vou dar um copy. Vou selecionar o que já está aplicado ali no modelo, que é o aplicado, e vou dar um paste. Agora nós já temos aí o modelo do caule ali. O nosso base aqui, se a gente quiser, a gente pode escurecer um pouquinho o diffuse, né? Ficar algo mais próximo aqui assim, desse tipo. O aplicado aqui também a gente controla o quanto vai querer de translucência. Então é isso, eu espero que você tenha conseguido pegar aí, eu sei que realmente é complicado, mas depois de algumas vezes repetindo o processo, e esses modelos também que você já deixa configurado, você depois pode salvar na sua biblioteca, mas para o final eu vou falar sobre isso também, para que você salve esses modelos configurados para usar em futuras cenas.
com a prática aí você vai pegando o jeito e vai acostumando. Então agora eu vou fazer um render final da nossa cena aqui já com os materiais de vegetação para você ver como é que ficou. E vou deixar para a última aula aí de materiais os dois que faltaram aqui para não sobrecarregar você. Então tá aí mais um teste da nossa cena, veja aí o material da planta, né, como tem um realismo interessante. Aquela ali está no fundo, né, já está estourando um pouco da luz. Acho até que eu mexeria um pouco na translucência dela para a gente conseguir um resultado melhor. Mas faça seus testes aí, pegue outros modelos aí, carregue na cena, mande seus resultados também lá no grupo. Eu até peço desculpas por não fazer os outros dois materiais aqui que eu prometi para essa aula, mas eu sabia que vegetação seria uma coisa mais complexa e eu acho que acabar misturando as aulas aí pode não ser bom para o curso, né? Então na próxima aula a gente já vai fechar os dois materiais aqui que faltam para concluir toda a nossa cena aí. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, indicar também essas aulas, o curso aí para um amigo seu que esteja precisando e nos vemos na próxima aula.